A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo, graças a Deus, um domingo bom, bonito, onde a gente vai se reunir para tentar melhorar um pouco mais a nossa qualificação. Hoje nós teremos mais uma etapa da capacitação que a EBD oferece para vocês, professores, para o que vocês já fazem muito bem, fazerem um pouco melhor, né? Temos a nossa irmã Kátia, que será preletora. Como já foi postado, tem suas qualificações, pós-graduações na área e vai estar compartilhando um pouco do conhecimento, né? E isso tudo resulta no crescimento do reino, que é o que todos nós queremos na realidade. Tá? Vamos fazer uma breve oração e já começar, já está passando para ela. O pastor Arno vai fazer essa oração inicial, por gentileza. E a irmã já assume. Oremos no nome poderoso de Jesus. Você crê que a aula vai ser uma bênção? Eu também creio. Querido Pai, Deus eterno, Deus toda honra e toda glória, glorificado, exaltado seja teu santo e eterno e doce nome, Pai. Estamos aqui reunidos, querido Pai, para, Senhor, sermos ensinados pelo teu Santo Espírito, Pai. Usa a tua serva, querido Pai, que tem se aplicado, Senhor, no ensino, na área do ensino, Pai. Que o Senhor venha operar na vida dela, Senhor. Que o Senhor venha trazer à sua memória, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem ministrado ao coração dela, Senhor. Esta é uma aula, Senhor, e cremos, querido Pai, que esta aula é para a edificação do teu reino, Senhor. Opera, querido Pai, em cada coração, aguça os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos, Senhor, armazenar tudo aquilo, Senhor, que for ministrado nesta aula, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a direção, Senhor, deste trabalho, Senhor. Abençoe teus servos que estão aqui desde cedo, Pai. Opera na vida de cada um. E assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. E todos que concordam, digam amém. Bom dia, a paz de Cristo. Estamos muito felizes de estarmos aqui essa manhã. Sou grata a Deus de ter essa oportunidade, né, irmãos? E juntos nós estamos crescendo. Juntos nós vamos estudar um pouquinho mais. Hoje, o nosso tema é didática, né? São bases aí para o professor, principalmente para quem está iniciando. E eu tenho certeza que vai ser bem produtivo. Né, embora seja um pouco teórico, né, mas nós poderemos conversar sobre questões de dentro da sala de aula. Né? Então, a gente vai tentar ser bem prático, né? Vamos falar exatamente da sala de aula, porque, às vezes, a gente conversa muito, explica muito, mas o professor que está ouvindo pensa, mas e aí, o que eu devo fazer na sala de aula? Então, nós vamos tentar passar exatamente essa ideia para vocês, tá bom? Eu comecei esse slide me apresentando de uma forma bem simples, porque muitas pessoas pensam que para trabalhar em qualquer departamento, principalmente na igreja, né, tem que ser muito diplomado, tem que ter muitos cursos, não, né? Para trabalhar no reino de Cristo, você só precisa se disponibilizar. E quando nós nos disponibilizamos, o Senhor, o Espírito Santo, doce, maravilhoso, incomparável, sabe? O que tem toda a sabedoria, que a gente permite Ele viver dentro da gente, Ele vai nos moldando e vai nos levando a lugares que nós, de repente, nunca almejamos e nem imaginamos. E as coisas vão acontecendo porque nós nos disponibilizamos. E é lindo que você está aqui nessa manhã. É maravilhoso que você venceu e você está aqui nessa manhã, num domingo, né? Somos pessoas que temos famílias, que temos muitas coisas a fazer, mas você abriu mão
e você está dedicando o seu tempo hoje para aprender um pouquinho mais com quem é mulher, como eu coloquei aí, esposa, mãe de 2 meninas. Olha quanta coisa. Eu, a Kátia, que tenho as minhas necessidades. Sou mulher. Tenho orgulho de ser mulher. Deus me fez assim. Linda. Sabe, irmãos? Cada um com as suas características. Esposa. Sou casada, tenho uma família linda, que o Espírito Santo está moldando. Cada vez que vem ao culto, cada vez que faz a obra, cada vez que ouve a palavra, cada vez que o Espírito Santo fala assim, conserta, eu quero você assim, vai por aqui, vai por ali. E o Espírito Santo vai moldando a gente, né? E sou mãe de 2 meninas lindas. A Camila, que tem 21 anos de idade, já está trabalhando, fazendo educação física. Olha que maravilha! Olha que coisa boa Jesus faz na vida da gente. Tem a Rebeca, que está ali, cheia de sono, mas está ali. 14 aninhos. Ai, mãe, tenho que ir. Vamos comigo. Diaconisa da Casa do Senhor. Nasci, irmãos, no berço evangélico. Me converti aos 8 anos de idade. Me batizei com 12 anos e estou aqui com 43. Louvado seja Deus. Fui crescendo, me formei no Carmela Dutra, fiz pedagogia logo depois que me formei, fiz pós-graduação em psicopedagogia e estou aqui. Todos esses diplomas, irmãos, não valem nada se não for para o serviço do reino de Deus. Nós nascemos para interferir em todas as áreas desse planeta. Todas. Mas todas. Por isso eu coloquei assim, mulher, esposa, porque você, na sua posição hoje, Deus colocou você para interferir onde você está. Ah, irmã Cátia, mas eu estou só na minha casa. Então, interfira na sua casa. Porque é ali, é com os teus filhos, é com o teu marido, é com os teus sobrinhos, é com os teus primos. Ali, onde você está, Deus colocou você ali para interferir. Se nós começarmos a ter este entendimento, sabe? Se você começar a trazer para a sua memória esse caminho, você vai entender exatamente o seu papel aqui na EBD, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Você vai entender exatamente o que você está fazendo aqui. Às vezes estamos num lugar há muito tempo e ainda não entendemos onde e para que estamos ali, por quê, qual o objetivo daquilo ali, qual o teu papel ali exato. Às vezes a gente até faz mecanicamente algumas coisas, mas nós estamos aqui hoje para entender um pouquinho melhor essa ideia. E aí, nós vamos fazer agora uma dinâmica. Todo mundo recebeu aí um papel? Não? Recebeu aí um papelzinho branco? Não? Ainda não? Quem pode me ajudar, gente? Ah, aqui, já está aqui. Um papelzinho, a gente só vai precisar desse papel agora, nesse momento. Uma caneta, um lápis que você tenha. Quem não tem caneta, fala aí, que aí a gente tenta ajudar. Vai ser bem rapidinho, quero a ajuda de vocês. Para quem está assistindo ou para quem vai assistir, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe. Estou esperando aqui, quem está em casa também pode participar. Pega aí um papel, só vai precisar de um papel, uma caneta ou um lápis, mais nada. É bem simples. Isso. Muito bem, nós vamos fazer uma criação aqui. Que nós vamos criar, irmã Kátia. Você vai ver. Vamos lá? Tem alguém sem caneta? Conseguiu? Não. Já conseguiu. Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Nós vamos fazer uma criação. É sua criação. Não olha para o coleguinha que está do lado. Faz a sua criação despreocupado. Tá? Simplesmente faz. Irmã Kátia, eu não sei desenhar, não sei, mas você vai conseguir fazer o que nós vamos fazer. Tá bom? Vamos lá. Ó, você vai desenhar, eu vou começar, tá? Mas vocês vão me ajudar. Vocês vão desenhar uma cabeça bem grande. Só vai prestando atenção e não questiona. Só faz. Do seu jeito. Cada um do seu jeito. Faz uma cabeça bem grande.
Vamos usar a criatividade. Isso. Uma cabeça bem grande. Está sem? Aqui, eu tenho aqui. Pega aqui. Aqui. Vamos lá, eu vou pedir a ajuda de vocês. Como que pode ser o olho? Pastor, dá aí uma ideia. Como pode ser o olho? Quantos? De que forma? Redondo, quadrado, triangular? Como pode ser? De preferência, 2 olhos, um de cada lado. Redondo, retangular, triangular? Pode ser oval. Foi? Então, ó, primeiro foi uma cabeça bem grande, 2 olhos, um de cada lado, oval. Vamos lá. Felipe, como é que pode ser a boca? Uma boca grande. Ok. Ô, Ana Fernanda, nessa boca tem dente, não tem dente, é espaçado, como é que é? Me ajuda aí. Um sorriso bonito na boca. Vamos lá, gente. Então, capricha nos dentinhos aí. Não esquece que a boca é grande, hein? Sorriso bonito. Muito bem. Agora, o corpo, ele é bem pequeno e peludo. O corpo ele é bem pequeno e peludo. Como será que vai ficar o corpo, hein? Calma, calma, coisa de cada vez, um corpinho. Vamos lá. Érica, como que vai ser os braços? Me ajuda aí. Um braço bem grandão para poder abraçar. Ok. Tá, estou dando um tempinho para dar tempo de fazer tudo que já pedimos. Um braço bem grandão para poder abraçar. Ô, Dani, nesse braço, lá na pontinha das mãos, como são as unhas? Bem grande, unhas grandes. Vamos lá. Nayara, me ajude. Como será a perninha dessa criação? Uma perna comprida. A Rosinha ajudou. Uma perna comprida. Rosa, tem sapato ou não tem sapato? Como é que é? Com sapatos. Então, fizemos olho. Então vamos lá. A orelhinha, gente. Vamos colocar uma orelha. Márcia, me ajude. Como será a orelha dessa nossa criação? Uma orelha pequenininha, triangular. Acho que terminamos, né? Cabelo? Como vocês querem que coloque o cabelo? Me ajude, então, agora. Um cabelo bem cacheado, gente. Bastante cabelo aí nessa cabeça. Muito bom. O nariz, como vai ser? Me diga, Márcia, como será o nariz? Um U? Um U, não vai ser L não, gente, vai ser um U. Ó, olha lá, foi a irmã Márcia, ó, lá, a irmã Márcia. A irmã Márcia falou que vai ser um U, ó. Agora, olha só que beleza. Dá uma viradinha para cá para eu tentar olhar alguma coisa. Deixa eu ver. Meu Deus, que coisa linda. Agora, mostra para o seu coleguinha do lado. Tem uns bem simpáticos. Mostra para o coleguinha do lado, por favor. Quem está em casa, você também fez? Mostra para o coleguinha. Muito bem, muito bem. Vocês gostaram da criação de vocês? Agora, perceba uma coisa, gente. Olha que interessante. Foi a mesma diretriz para todos.
mas cada um fez de uma maneira diferente. Cada um fez de uma maneira diferente. Outra coisa, eu quero que você pense. Cada um deu uma sugestão. Não foi? A sugestão do cabelo, do corpo, certo? Agora, pensa no nosso trabalho no reino de Deus. Se cada um achar que pode liderar e dizer o que fazer, o que se transformou esse desenho? É um monstrinho, não é um monstrinho? Vira um monstro. E aí a gente perde algo fundamental que o nosso pastor já nos ensinou. Inclusive, ele deu para a gente um livrinho discipulado em que ele mostra os 4 pilares da nossa igreja. É verdade ou não é? Quais são os 4? Quem lembra? Visão, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Autoridade, unidade, palavra. Se todo mundo resolver liderar, se todos resolvem sugerir o que vai fazer, não temos mais uma visão. Transforma um monstro, uma cabeça cheia de olhos, cada um quer fazer uma coisa, cada um olha para um lado. Mas nós temos uma diretriz. Nós temos uma diretriz. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que nós precisamos seguir essa diretriz. É o básico, irmãos, para a gente começar a conversar. E aí eu quero que você faça uma coisa, o pastor já está até lhe dobrando, eu quero que você pegue esse papel, amassa ele, transforma ele numa bolinha. Pode transformar ele numa bolinha. Transforma numa bolinha. Isso, não tenha medo não, se transforma num monstro. A gente não precisa disso agora, isso aí é um problema. Essa bolinha é um problema que está na sua mão. Agora, esse problema não pode ficar na sua mão. O que você pode fazer? Vamos lá, vamos fazer uma baguncinha santa? Esse problema não pode ficar na sua mão. O que você pode fazer? Vai, então vamos embora, gente. Joga aí para outro. Não é teu esse problema. Fala assim, esse problema não é meu. Mas joga para alguém, joga para alguém, joga para alguém. Esse problema não é meu. Não é meu não. Segura aí, pastor. Esse problema não é meu. Joga aí. Eita, o pastor já está com 3 problemas, 4 problemas na mão. Olha ali. Esse problema não é meu. Joga aí, deixa eu ver. Eita. E agora, gente? Isso, irmãos, olha aí. Eita, aqui, ó. Chegou mais um, pastor. Segura aí. Irmãos, o problema é que a gente precisa ter unidade. Essa resolve todo o problema. A gente precisa ter unidade. E você está aqui, então você está buscando a visão, você está buscando a unidade. Então, juntos, nós vamos crescer e fazer o que tem que ser feito no reino de Deus com amor, com alegria. Que seja leve, sabe, irmãos? De forma leve. Então, vamos lá, vamos entrar aqui exatamente na didática. A apostila que você recebeu, você percebeu que ela está extensa, né? A gente não tem condições de ficar lendo ela inteira, né? Porque ela está extensa. Eu quero que você estude essa apostila com calma. Quero que você leia ela com calma. Foi feita com muito carinho, tá bom, irmãos? Muita dedicação, mas aí é só para você ter uma ideia. O que é a didática, gente? A didática é exatamente o que está escrito aí. Ela vem do grego, didática, eu não sei pronunciar exatamente, perdoe se eu pronunciar errado, e significa arte de ensinar. Ela é um conceito social e histórico. O que é social e histórico? Porque ela vai mudar conforme a nossa sociedade, conforme a sociedade atual, a história dessa sociedade. Então, irmãos, não dá para você trabalhar do mesmo jeito quando você trabalhava 10, 20 anos atrás. Não tem como você fazer isso da mesma maneira. Os princípios até podem continuar, né? Mas da mesma forma você não vai poder fazer, porque nós temos outra sociedade, estamos vivendo uma outra história, por isso que fala que é um conceito social e histórico e muda com o tempo. Então, a gente precisa estar antenado. Eu não sou professor, mas estou começando a me interessar por essa área, sou alguém que estou trabalhando no reino. Então, você precisa começar a ficar antenado de que tipo de pessoa você está lidando para que você possa transmitir, fazer essa comunicação de forma adequada da palavra de Deus para essa pessoa.
Tá? Então, o aluno, aí eu já começo falando o que tem que ser falado, que o aluno ele deve ser o centro do sistema educativo. O professor ele tem que ser alguém que vai mediar esse conhecimento, ele tem que ser um facilitador. Pensa aí quando você estudava, o tempo que você teve dentro da sala de aula. Se eu perguntasse aqui para cada um, você lembra de algum professor? Eu tenho certeza que você não vai lembrar de todos, mas de um, quem sabe 2. Você, mas eu tinha uma professora que vai te trazer algo muito bom, é o que eu espero, né? Pelo menos um, que você vai pensar, nossa, aquela mudou a minha vida. Gente, principalmente com criança, é impressionante como que a criança se apega a gente, como que, sabe, eu às vezes eu me sinto uma velhinha, muito velhinha, porque já tem gente bem grandão mesmo, adulto, tia Kátia. Tia Kátia! Gente, é incrível isso. E aquela pessoinha, agora um adulto, e lembra da tia Kátia. Isso é impressionante. Como que a gente consegue, né, mudar, marcar a vida de alguém. E é isso que você está fazendo toda vez que você entra na sala de aula. Né? Então, o professor ele deve construir estratégia para que o aluno possa aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Esses são os 4 pilares da educação do século XXI. E aí, aprender a ser o quê? Aprender a ser humano. Já perceberam que a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas estão esquecendo de ser humanas? Né? A gente percebe isso o tempo inteiro. As pessoas precisam de alguém para lembrar, calma, você é um ser humano que é capaz de se controlar, que é capaz de entender que o outro também, igualzinho a você, aprender a ser, aprender a conviver mesmo o que essa palavra realmente quer dizer, aprender a conviver com aquele que é chato, com aquele que é brigão, com aquele que é muito amado, aquele que gosta de abraçar muito, com aquele que é muito elétrico, com aquele que é bem lerdinho. Quem é bem calmo? É muito difícil para quem é agitado conviver com uma pessoa muito calma, não é? Não dá uma agonia? Mas não faz, ele não vai. Gente, mas Deus nos fez assim, nos fez diferente um do outro. E a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. E vai acontecer aí, né? Que vai deixar a gente meio, às vezes até nervoso. Mas não vai, não anda. Anda assim, calma, mas é cada um no seu tempo. Então, a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa aprender a conhecer, não só a nossa criança. A gente, primeiro vamos partir. A didática, ela fala muito para o professor. Então, ele tem que pensar, tá, no que ele tem feito, em como ele tem entrado na sala de aula, com qual mente, com qual cabeça, com qual intencionalidade ele tem entrado na sala de aula. Será que ele chegou aqui na EBD? Tomara que o pastor não esteja ouvindo isso. Será que alguém chegou aqui na EBD para trabalhar com as crianças? Principalmente isso acontece muito com as crianças, só porque não estou fazendo nada no reino mesmo, então eu vou lá dar aula para as crianças. Pode ser que você tenha chegado com essa intenção, mas o Espírito Santo, e a cada capacitação, e a cada palavra que você for ouvindo, você vai ver que você foi trazido pelo Espírito Santo para que você seja moldado e para que você entenda o poder que está em suas mãos. E aprender a fazer. As pessoas precisam entender tudo isso, ouvir o que você está ensinando, participar daquilo que você está ensinando e agora ela vai fazer aquilo que ela está aprendendo, a ser um ser humano, que consegue olhar o outro, que consegue conviver com o outro, que consegue mudar a história da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do mundo. Pessoas que vão produzir de forma que vão ajudar na tecnologia, nas ciências. Sabe, irmãos? É para isso, a gente está aprendendo para ir muito além. A nossa cabeça precisa
olhar, ter uma visão macro, sair daquela coisa, eu sou uma professora que vou ali de vez em quando na EBD e dou uma aulinha. Não, irmãos, não é isso, nós não estamos aqui fazendo isso. Nós estamos, irmãos, com a palavra de Deus. Essa palavra é poderosíssima. Não é o que eu estou ensinando lá na escola em que eu trabalho, irmãos. Não, lá eu estou ensinando outra coisa. Mas aqui nós estamos indo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eu vou ensinar as minhas crianças, os meus jovens, os meus adolescentes a se enraizarem na palavra de Deus ao ponto que elas sejam felizes. E essa palavra feliz vem de uma raiz, irmãos, que significa ser frutífero. Nós somos felizes quando estamos frutificando e dando fruto bom. Aquele fruto bom, não é fruto ruim, não. Porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente. E é isso que você vai fazer e está fazendo e vai melhorar cada vez mais dentro da sua sala de aula. Entende como o que está em suas mãos é muito poderoso e a gente não pode transformar isso no monstro e começar a jogar para os outros, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, mas é o pastor, mas é o coordenador, mas é aquilo, mas é aquele. E sair jogando, sabe como aconteceu aqui com essas bolinhas de papel? A gente não pode fazer isso. Não foi para isso que o Senhor nos colocou aqui. Amém, irmãos? Estão conseguindo compreender? Beleza? Então tá. Vamos lá, os métodos de ensino. O método é o caminho para se chegar a um determinado lugar e alcançar objetivos estabelecidos no planejamento de ensino. Para isso, você precisa conhecer a realidade da sua turma. Aí, quando fala assim, que o método é o caminho, né, a didática também é um guia, a gente pensa assim, poxa, Jesus falou o quê? Eu sou o... Acabou, irmãos. A gente já tem uma diretriz. Qual é a diretriz? Qual é o caminho? Qual é a intencionalidade? É levar todos para Cristo. Mas para que eu leve todos a Cristo, eu primeiro tenho que ser dele. Eu tenho que ser dele. Aí eu coloquei essa frase que eu ouvi num curso que eu fiz, e maravilhoso, que falava assim, olha, o método não é mais importante e nem pode substituir a mensagem. Podemos criar vários métodos, estratégias, mas a mensagem, ela vai ser a mesma, queira algumas pessoas ou não. A mensagem é a mesma e nós podemos transmitir essa mensagem de maneiras muito diferentes, usando estratégias maravilhosas. Tá, irmãos? Vamos lá. 4 funções e propósitos principais da Bíblia. A Bíblia, ela fala como Deus é. Será que alguém consegue lembrar dessas coresinhas aí de alguma coisa? Eu tenho aqui também, O que serão essas coresinhas? A verde foi inserida depois, tá, gente? Mas, na verdade, não tinha verde, a cor verde não, ela foi inserida depois. Não vou entrar nisso aí não, porque tem muita coisa para a gente falar. 2, a Bíblia fala de como nós somos. 3, ela dá a resposta ao nosso problema do pecado e mostra o que Deus fez para resolver esse problema. E o que Deus quer que façamos. O método sempre mudará, mas a mensagem jamais vai mudar. Então, isso tem que ficar muito claro. Tivemos aqui a aula de recursos visuais. Aí eu me preocupo muito. Os recursos visuais, eles são imprescindíveis para uma aula muito boa, mas você também pode dar uma aula excelente sem recursos visuais. Mas os recursos visuais, quando são produzidos, eles precisam ter a intenção, objetivo. Não adianta eu colorir a minha sala inteira, eu chegar com aquela bolsa cheia de coisas lindas, se eu perdi a intencionalidade. Se eu só fiquei ali naquela arte. Não é isso que nós queremos. Nós queremos unir essa arte, esse recurso, com a poderosa palavra de Deus, com intenção. Guarda essa palavra, com intencionalidade. Você, ao entrar, ao pisar na sala de aula, qual foi a tua intenção ali? Qual foi o teu objetivo daquele domingo, desse dia à noite, do culto? Qual foi a sua intenção? Nós temos uma intenção. Lembra que eu comecei falando lá dos pilares da nossa igreja? Nós temos uma intenção. Nós temos, em toda ação, nós temos uma intencionalidade.
Por que evangelizar ou ensinar as crianças? Porque é ordem. Mas é ordem para o nosso pastor? É ordem para os pastores que estão aqui? Não, irmãos, é para todo cristão. Para todos que se disponibilizaram para o reino de Cristo, é para todos, é uma ordem do nosso Deus. Por esse motivo tem que ser pensado, planejado, executado com excelência. Tem gente que fica só no pensar, tem gente que fica só no planejar, não executa. É hora da gente executar, e executar com excelência. Desde os bebês, desde o nosso berçário, até adultos. Em todas essas classes, nós podemos agir de forma intencional, planejada e executar de forma excelente. E como que eu vou saber se a minha aula foi excelente, se o que eu estou fazendo está legal? Se eu tiver frutos, se eu começar a ver os frutos. E dá para a gente ver alguns frutos, sim. Eu sei que muitos dos frutos nós vamos ver mais tarde. Lembra que a gente sempre ouve isso? Talvez você nem veja. Irmãos, nós vemos sim, porque a palavra de Deus, quando ela é declarada, quando ela é executada na vida de alguém, de uma criança, e estamos falando aqui desde criança até adultos. Lembra que eu falei que eu me converti com 8 aninhos de idade? Quem aqui diria que uma criança de 8 anos de idade vai se converter de verdade? Quem sabe, irmãos? Eu sei que existe uma grande discussão em relação a isso, mas eu estou falando de mim, eu estou falando da Kátia. Eu estou falando de alguém que se converteu. Eu lembro do dia que eu me converti. Foi a coisa mais linda, foi algo poderoso que aconteceu dentro de mim. E quem é que pode arrancar isso de mim? Ninguém, nenhum adulto diplomado, cheio de mestrado, pode dizer para mim não pode dizer. Que, não, você não se converteu ali naquele momento, você não tinha consciência. Eu tinha. Eu digo para vocês que eu tinha. E da minha família, eu sou a pessoa que ama muito o Senhor, gente. Eu sou diferente. Eu digo isso a vocês. Eu recebi Jesus com 8 anos de idade e nunca mais eu quis me desviar dele. É isso que você pode produzir dentro da tua sala de aula. Crianças, elas entendem sim quando você explica a poderosa palavra de Deus. Quando você entende que você está lá cantando, a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma Gente, isso não é simples, não. Ali tem um ensinamento ali. Tem algo maravilhoso ali. E a criança capta do jeitinho dela. Porque nós não estamos trabalhando sozinhos. Nós estamos com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos impulsionando. É o Espírito Santo que te incomoda. Quem aqui já foi incomodado de dar uma aula diferente? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está brotando isso. Principalmente aqui nos nossos professores. Só que acontece o seguinte, muitos recebem aquela incomodação do Espírito Santo e logo, sabe aquela sementinha que foi jogada entre as rochas? E logo aí esquece, deixa para depois, e depois, e depois. E depois a sua aula não vai mudar nunca, e você não muda nunca e não vai para outro patamar que Deus quer te levar. E isso eu tenho certeza. O Senhor, nosso Deus, Ele quer levar o nosso povo a um patamar totalmente diferente. Então, nós não podemos mais falar nosso cultinho de criança, a salinha de criança. Não é cultinho, não é salinha, não é corinho. É louvor e adoração a Deus, é palavra poderosa, é culto com as crianças. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. E aí Jesus falou, olha, eu sou o caminho. E nós temos, então, toda a vida de Cristo. Antes de Cristo, a gente tem muita coisa para ensinar para a criança desse caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. Não tem outra coisa para você ensinar. Você vai ensinar Jesus. Nós vamos imitar Jesus. A tua criança vai imitar Jesus. E nós vamos para o céu com o nosso Cristo, que já em breve vai soar a trombeta e nós vamos embora. Nós vamos embora. A gente não pode esquecer disso. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. E o Senhor quer que nós sejamos usados hoje, agora. Não é amanhã, não é depois. É hoje. Então, vamos lá. Alguns exemplos de métodos. A gente tem aí o tradicional, que é aquele que o professor
é o detentor do conhecimento, é aquele professor que ele expõe muito, só ele fala. Esse falar é importante? O tradicional é importante? É, mas só o tradicional não é legal. Você deixa de alcançar outras áreas que você alcançaria usando, mesclando esses métodos. Não existe só um método, gente, existem vários. Você não deve, tá? Isso é uma opinião minha, você não deve ficar, não, eu sou um professor tradicional, eu vou agir assim, e não vai mudar nunca. Não, você pode ser um pouquinho tradicional, você pode ser um pouquinho do professor mais moderno, um professor. Você pode usar todos esses métodos, tá? Então, o moderno, olha lá, precisa de todos os sentidos do aluno. Olha a diferença agora de um professor tradicional que só fala, não usa recurso, só fala, só usa mesmo ali a revista da escola dominical, e não usa nada. Agora, olha a diferença do professor que já usa um recurso, que já usa, sei lá, um slide, uma brincadeira, uma dinâmica. Ele alcança o seu aluno em todas as esferas. Sabe? Você trabalha ali o emocional, o físico, de pular, de brincar, de rir, e você consegue ouvir. E é diferente, você alcança todos os sentidos ali daquela pessoa. Tá? Você pode ver aí a narração. O professor que narra as histórias, que pode ser aplicado a todas as faixas etárias, principalmente aí as parábolas. Gente, narrar história é um talento. Talvez você tenha esse talento e você nem sabe que tem e você não usa. Eu não sei dar aula, mas eu sei contar a história de uma maneira que ninguém conta igual. Então, usa isso. Mas como que eu posso usar? Se oferece. Irmãos, eu sei contar história. Eu quero contar história. E aí você pode contar uma história na RBD, você pode contar uma história no culto à noite, você pode contar uma história, sabe? Então, você só precisa se disponibilizar, você só precisa falar, entrar em contato com as pessoas. A gente precisa conversar um com o outro. Essa história do professor, entrou lá na sala de aula dele, ele, eu já sei o que eu vou fazer. Não preciso de mais ninguém. Irmãos, isso não é verdade. Essa ideia tem que cessar. Nós precisamos um do outro. A minha ideia com a sua ideia, com a ideia do outro. A gente vai conseguir montar uma aula diferente, com estratégias diferentes. Então, se comunique. Não fique sozinho, isolado lá na tua sala de aula. Ok? Discussão e debate. É trabalhado com 2, 3 ou mais pessoas numa troca de ideias previamente planejada sobre algum assunto. Isso é muito bom para começar a fazer com adolescentes e jovens. Tá? Fazer essa discussão, você dá um tema e eles começam a discutir sobre, eles falam sobre aquilo. É muito importante que você dê essa oportunidade para que eles possam debater, conversar. Perguntas e respostas. Jesus utilizava muitos métodos, um deles era o de perguntas e respostas. Então, a gente precisa fazer perguntas inteligentes, perguntas que vai fazer o seu aluno pensar. Sabe? Não é aquelas perguntinhas fáceis, não. Para de ficar ali no fácil, no raso. Tente, lance alguma coisa mais profunda. Você pode se surpreender na tua sala de aula. Isso principalmente com jovens, com os adolescentes e jovens, né? Que está aí numa faixa etária de serem muito curiosos, de querer perguntar mesmo, de querer saber. Então, é muito importante. A preleção é um método também conhecido por expositivo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Onde é utilizado por uma pessoa diante de um auditório. Também dá para a gente fazer. A gente usa muito com os adultos. Também dá para fazer com os jovens. Né? Dramatização é a habilidade de ensinar contando histórias, principalmente para crianças e adolescentes. A dramatização, gente, é maravilhoso para a criança, porque a criança ela coloca ali, sabe? Aquele momento que ela está vivenciando, a criança ainda está ali fantasiando, principalmente até seus 6 aninhos de idade, ela está ali fantasiando. E aí você, de uma forma dinâmica, usando a dramatização, vai ensinar a palavra de Deus de uma forma que a criança vai se amarrar. Ela vai colocar uma coroa, ela vai colocar uma roupa diferente. Isso é muito importante. A gente precisa ter esse tipo de recurso. A sala de aula, principalmente para as crianças. A gente precisa de ter roupa diferente, ter sapatos diferentes. A gente precisa investir mesmo nisso. De repente, você sozinho não consegue, mas 2, 3, 4, 5 juntos. Uma coisa que seria muito caro, mas para 10, para 20, vai sair tão baratinho e a gente vai conseguir chegar lá, tá? E aí, esqueci, eu já vou falar disso daí. Tarefas, é altamente prático,
onde o educando aprende fazendo. Gente, isso aqui, algumas classes têm pecado aqui, tá? Estou falando muito da nossa realidade. Não deixa de desafiar seus alunos. Não deixa de passar uma tarefa bacana. Ele tem que sair da sala de aula com aquele cri, cri, cri. Tenho que fazer. E agora? Tenho que fazer. A tia vai me pedindo domingo que vem. Tem um prazo para entregar isso aqui. Eu tenho que fazer. Então, a tarefa que você vai passar, que você vai planejar, lembra da intencionalidade, não é qualquer coisa, não é fazer qualquer coisa. Então, você pensa no que você quer fazer, pensa aonde que você quer que seu aluno chegue. Dá uma tarefa. De repente, uma tarefa que vai ser só para ele. De repente, uma tarefa que vai envolver a família. Eu não sei. Você pode desafiar esse seu aluno para que ele tenha motivação e retorne. Não, mãe, eu tenho que ir. Gente, uma criança faz uma família vir para a igreja. Quando a gente trabalha, faz o nosso trabalho excelente, e para fazer um trabalho excelente, a gente só precisa de amor. É amor mesmo, porque o nosso Deus, ele vai nos ensinando, sabe? E a gente traz uma família inteira para o Senhor. Trabalho em grupo, alunos a partir de 11 anos. Aqui cabe seminário, debate, sala de aula invertida. Use, irmãos, a sala de aula invertida. Digamos que a sua aula seria sobre Lucas. Manda os seus alunos pesquisarem tudo sobre Lucas. Cada um vai falar mais da vida, um vai falar do chamado, o outro vai, sabe? Vai ser muito bacana e deixa os seus alunos falarem. E aí você vai pegando as informações com calma com aquele grupo, e aí você trabalha o que você realmente quer sobre Lucas, que aqui foi o exemplo. Então, a sala de aula invertida, ela é muito interessante. E o seu aluno tem acesso a informações que você não tem, porque não é do seu interesse, mas é do interesse do seu aluno. Então, ele vai, olha que interessante, quando você deixa ele falar, sabe quando você fica assim, meu Deus, eu não sei o que planejar, eu não sei o que fazer, eu não sei nem como começar? É porque você não está ouvindo dos seus alunos, porque são eles que vai nos dar munição. Nossa, porque aquele aluno falou isso, então eu vou pegar isso, eu vou fazer isso para explicar aquilo que eu vi que ele não entendeu, ele não sabe o que significa isso. Você precisa aprender a ouvir o seu aluno. E aí você vai ter material para trabalhar. Faça esse teste, ouve o seu aluno, você vai ver como que vai mudar todo o seu planejamento, porque agora você vai ter material para trabalhar, mas você precisa estar atento. A sua escuta tem que ser atenta, tá? Trabalho em grupo, aula vivencial, onde o professor ensina as verdades bíblicas fora da classe, isso também é muito legal, né? Infelizmente, agora a gente está vivendo um período que está nos dificultando, mas em breve vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Estudo de caso. Gente, estudo de caso, ele é maravilhoso. Ele é trabalhado a partir da apresentação de um problema, no qual se incluem detalhes suficientes para tornar possível a participação de grupos para analisarem os problemas envolvidos. Quando você traz um caso para a tua sala de aula, né, você não precisa citar nomes, não precisa dizer de onde foi. Pode ser um caso, inclusive, inventado, fictício, para que você consiga levantar determinado assunto na sua sala de aula. Porque, às vezes, a gente quer levantar certos assuntos, a gente não sabe como. Faz estudo de caso. Isso é muito bom. E pode ser que o seu aluno, isso vai acontecer. Ele pode se identificar com aquilo que aconteceu ali naquele caso. Um caso mesmo. Algo que tenha acontecido, que você tenha... que você saiba, sabe, de algum problema sério, que você dali pode extrair um ensinamento da palavra de Deus poderoso, tá? Aí eu já falei por que evangelizar crianças, né? Porque é uma ordem. Aí nós vamos refletir um pouquinho. Mateus 18, de 1 a 14, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama aí a nossa atenção em relação a ser a pedra de tropeço. Olha lá. A palavra escândalo, estou vendo aqui no slide, a palavra escândalo vem do grego escândalo e significa literalmente pedra de tropeço. Um santo é diferente ao escândalo, pois já está bem firme na fé. Mas uma criança ainda não tem a maturidade necessária para desviar-se das pedras e pode cair. Cristo preocupa-se com esses pequeninos para que não tropecem no mau exemplo dos outros, daqueles que deveriam ser os primeiros na virtude e na obediência à palavra de Deus.
pensa só em você. E só a gente pode fazer essa reflexão. Será que eu tenho sido pedra de tropeço? Será que ao invés de eu levar as minhas crianças de uma forma leve ao Senhor, eu tenho mostrado que servir a Cristo é algo pesado, chato, que, sabe? Tem famílias que não sabem passar o evangelho para os seus próprios filhos e eles acham que o evangelho é algo muito chato, é pesado. E não é isso, irmãos. A palavra de Deus ela é maravilhosa, é libertador quando nós temos realmente um encontro com o Senhor Jesus. Né? Então, olha, nós temos uma responsabilidade como ministros e professores chamados por Deus para ensinar. As crianças não estão ali para serem recebidas por alguém despreparado. Jesus nos adverte que, ao recebê-las, é como recebêssemos Ele mesmo. Se você nunca prestou atenção aí nesse versículo, preste atenção. É como se recebêssemos Ele mesmo. Como você receberia Jesus na sua sala de aula? Normalmente, o nosso professor, aqui, eu estou falando aqui da nossa realidade, tem 15 dias para preparar a sua aula. Imaginemos agora que no dia que ele dará a aula, apareceu um visitante na sala. Alguém que nunca foi a uma igreja. E como o professor foi despreparado, o alimento foi tão fraco que não marcou a vida daquela criança que era um visitante. Ou seja, uma família inteira deixou de receber Jesus por conta do descuido e da indiferença do professor. Como é sério e urgente que se levante professores que entendam a sua missão. Aí a palavra fala, que Jesus falou assim, olha, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Pedra de moinho, gente, uma pedra enorme. Quem já viu uma pedra de moinho? Olha aí o simbolismo que ele usou. Por isso que eu coloquei aí no slide essa foto. Muito pesada. Então, amarra ali e se joga lá, se lança no mar. Porque você não pode fazer tropeçar um pequenino. Olha como é sério. Olha como é sério quando você, por motivos variados, você não teve tempo hábil para estudar a lição que você vai passar. Isso é muito sério. Isso acontece com o professor, com os pastores que têm aí uma responsabilidade gigante. Toda vez que ele está ali pregando e falando, ele está atingindo vidas, está atingindo vidas diretamente. E quando você entra na sala de aula, você está atingindo aquelas crianças diretamente. Você já está passando ali uma mensagem para aquela criança. O departamento infantil não toma conta de crianças. Nós somos ministros de Deus, o de adolescente, o de jovens. Né? Não é brincadeira, não aceite essa frase. Evangelizamos crianças, pois elas têm a necessidade de receber a Cristo. Para quem já está ou para quem vai entrar, qual faixa etária escolher? Então, aí, olha, você precisa escolher uma faixa etária para começar, isso é fato. Eu não sei, Cátia, o que eu faço. Eu não sei, Márcia, onde que a gente vai se encaixar? Entra, olha primeiro e pensa. Eu vou ali no de 4 anos. Eu vou ali no de 2. Vai, dá um chute. Se você não tem ideia, dá um chute e vai. Dali, você vai descobrir, com a sua experiência, com o que você vai vivendo ali na sala de aula, você vai descobrir qual idade você vai se desenvolver melhor. É muito importante que você aprenda cada vez mais sobre aquela faixa etária específica. Isso é muito importante. Se você está com um aluno de 2 aninhos, vamos saber tudo sobre criança de 2 aninhos? Como que é o desenvolvimento dessa criança? Como que ela aprende? Quais são os recursos que eu posso usar para de 2 anos? Quais eu uso para de 3? Para de 4? Para de 5? Para de 6? Cada uma, gente, está numa etapa diferente do seu desenvolvimento. Então, eu que sou professora, eu que vou entrar ali naquela sala de aula, eu preciso me preocupar em qual etapa que ela está, para que eu possa atender, para que eu possa ter uma comunicação excelente para aquela idade. Certo? Isso é muito importante, você não pode esquecer isso. Qual é a faixa etária? O que você precisa saber para atender àquela faixa etária, tá? Não podemos nunca esquecer que por trás de cada criança tem uma família que muitas vezes está precisando de um auxílio. Compreende como é importante entender minimamente sobre a faixa etária? Às vezes a família está desesperada, não sabe mais como lidar com aquela criança, não sabe o que fazer, não sabe como ensinar, não sabe como corrigir.
E quem sabe, somos nós que vamos auxiliar essa família, com carinho, com amor. Mãe, você já percebeu isso? Mãe, você já tentou fazer assim, assim, assim? A gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para... Ah lá, é filho. Ah, filho de fulano. Ah, filho de Beltrano. A gente não está aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para fazer o contrário. Nós estamos aqui para ir corrigindo esse caminhar. Porque os adultos, vamos parar para pensar? Têm atitudes inadequadas. Adultos. Imagina a criança está ali aprendendo. E outra coisa interessante de você pensar é o seguinte: a criança, um ser completo, está ali crescendo. Olha quanta coisa ela vai viver. A gente já não está mais, a gente já está já na metade já. A gente já está pela metade. A criança não, ela está completinha. Então, olha o quanto que a gente pode ensinar para potencializar o desenvolvimento dessa criança e para que ela faça muito mais do que eu fiz. É isso que nós queremos fazer, que essa criança cresça e ela faça muito mais além do que eu fiz. Lembra que a didática vai mudar conforme o tempo, a sociedade. Então, quem é essa sociedade que eu estou criando? Pensa, olha, você está ensinando para uma geração que é diferente da sua. Já já a gente está indo embora, eles ficarão. E aí? Eles têm que ser melhores do que a gente. Se a gente ora muito, ele tem que orar muito mais. Se a gente jejua, ele tem que jejuar muito mais. Se a gente tem a palavra na ponta da língua, eles têm que ter muito mais. Sabe? Muito bem, então como estamos organizados? Vou falar bem rapidinho isso daí. Ó. O berçário de 0 a 1 aninho, acompanhado da mamãe, por enquanto, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir colocar esse berçário lindo. Vamos trabalhar aí todas as habilidades do bebezinho. Vamos fazer algo maravilhoso. Em breve está sendo tudo preparado. Classe de 2, 3 aninhos, classe de 4 anos, a classe de 5, classe de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 e de 11 anos. Assim que estamos organizados. Depois temos lá os adolescentes e aí os jovens, né? Então, a metodologia vai sendo organizada de acordo com a necessidade de cada idade. Né? E com um currículo específico. Agora, a rotina, gente, ela é extremamente importante. Ela implica em regras que estabelecem limites. O professor deve chegar sempre, pelo menos, com 15 minutos de antecedência. Olha aí que coisa. Para organizar, preparar o ambiente para recepcionar as crianças com calma. Você precisa saber quanto tempo vai gastar para que consiga administrar bem todas as atividades de forma adequada e eficaz. A gente precisa se preocupar com isso. Eu sei da nossa correria, eu sei, mas se você foi escalado, se você sabe que aquele dia ele é seu, então separe aquele dia ali. Chegue antes. Chegue antes. Prepara o que você precisa. Chega com tudo preparado. Não deixa para no dia ter que fazer coisas, irmãos. Isso não é legal. Ter que tirar cópia, ter que recortar, ter que colar, ter que isso, ter que aquilo. Não, você tem tempo hábil para planejar a sua aula. Você tem pessoas que podem te ajudar. Não é, irmãos, vergonha nenhuma você pedir ajuda. Irmão, irmã, pode me ajudar a preparar isso aqui? Olha, eu vou dar uma aula sobre isso. Tem alguma ideia para me dar? Isso, irmãos, tem que ser feito com calma, para que o outro também possa te ajudar. De repente, marca aí um dia, uma tarde, não vamos se encontrar, pode fazer assim, assim, assim. Vamos mudar essa nossa realidade. A gente pode. Já estamos fazendo um trabalho muito bom, mas nós queremos fazer algo excelente. Excelente. Amém? Então, olha lá, ao recebê-las, deves dar uma tolerância de 15 minutinhos para que todas elas, ou quase todas, cheguem a tempo de iniciar a lição. Nesse tempo pode acontecer uma brincadeira, um bate-papo, perguntar para a criança como é que foi ali a semana dela, ouvir. Lembra da escuta? É muito importante você escutar o seu aluno. É muito importante. Então, aproveita esse momento. Não já chega já dando a sua lição, não. Calma. Explica, ouve, deixa ela falar para aí depois você ir mediando. Aí quando você vê, já deu aqueles 15 minutinhos, 20 minutinhos, você pode iniciar a sua aula, tá? Então, ó, é de suma importância receber os seus alunos na porta da sala. Gente, isso é poderoso. Pode pensar, irmã Kátia, fala sério. Mas não, irmãos, isso é poderoso. Chama elas pelo nome.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Maria. Bom dia, Juliana. Bom dia, João. Que bom que você está aí hoje, Larissa. Gente, isso é poderoso. As crianças amam. E vou falar mais. Os adolescentes amam. Os jovens vão se sentir importantes. O adulto, se você chegar aqui e pelo seu nome você for chamado, você se sente honrado, você se sente importante. A gente gosta disso, é nosso. Isso é muito legal. Tem professor que não sabe o nome do seu aluno, porque não se atentou para isso. A gente precisa se atentar para isso. Dar a importância devida àquele ser humano que está ali na tua sala. Porque ele também tem tristezas, angústias, como também tem alegrias que ele quer compartilhar, ele quer falar. Então, esse momento da entrada, tem famílias que chegam bem cedo, outras já chegam atrasadas, mas a maioria vai chegando cedo. Dá tempo de bater um papo com essa criança. Então, inicie com a oração. Não, pulei uma coisinha aqui. Se você ainda não os conhece, utilize crachá. Foi uma ideia que eu dei. Utiliza crachazinho para não errar o nome. Tá? Você pode pegar uma folha de papel, cola, faz um triângulozinho com a folha de papel, bota em cima da mesa, coloca o nomezinho ali em cima da mesa, depois você pode jogar fora. Se não quiser guardar, ou se não quiser fazer um crachá exatamente, né? Deixa ali, tá? Cuidado para não causar algum constrangimento à criança. As crianças amam quando o professor chama pelo nome. Então, não troca o nome dela, não. Chama ela pelo nome mesmo. Nada de meu amorzinho, meu bonitinho, meu queridinho, fininho. Não. Chama pelo nome. Então, inicie com a oração. Faça um momento de louvor de acordo com o tema da sua aula. Tudo vai direcionar para o tema da sua aula, tá? Então, o louvor, a oração também, você já pode... Tudo vai indo para o tema da sua aula. Faça o seu momento da oferta. Você pode fazer a memorização do versículo antes de aplicar a lição, que você já vai abrindo, afofando ali o coraçãozinho daquela criança, e ele já vai ouvindo para preparar esse coração para receber o tema da aula. Tá? A aplicação da lição, tem que tomar cuidado com o tempo. Cada criança tem um limite de tempo, né? 20 minutos é estourando, né? 20 minutos ainda é muita coisa. Para os pequenos, 20 minutos não rola, não vai dar mesmo. Tem que ser uma coisa de 7 minutinhos, 10 minutos no máximo. Para os maiores, 20 minutos é legal, dá para você aplicar a sua lição. Verificação se todas as crianças presentes já são salvas ou será necessário fazer o plano da salvação, você fazer ali todo aquele esquema para você alcançar aquela criança e ela receber Jesus. Né? Atividades da lição, para dar tempo para fazer a atividade da lição. Já viu que às vezes não dá tempo? Então, você pega aquelas atividades mais importantes que você acha assim, são as atividades chaves. Faz, não, vamos fazer o 2. Não, agora vamos pular lá para o 4, que eu sei que tem revista aqui que tem muitas atividades. Então, você prioriza ali para a tua aula aquela atividade exatamente que você quer. E você dá mais ênfase ali, certo? Faça a revisão da lição. Gente, é muito importante. Dá tempo. Se você planejar direitinho, você consegue, inclusive, fazer uma revisão. Mas como que você vai fazer a revisão? Falando? Não, prepara um jogo, faz um cartaz, alguma coisa que a criança, vai colocar a mão, vai trocar, pega um papel aqui, coloca ali, faz uma revisão da sua lição. Eles vão se amarrar, e aí vai ser um momento para um jogo, para uma brincadeira. Dá para você fazer uma revisão de forma bem dinâmica. A oração final e a saída, tá? Vamos lá. Aqui, que eu acabei de falar, a preparação da lição e a aplicação. Eu preparei aí, gente, um exemplo, tá? Você tem que fazer igual? Não. Só ouve no geral e usa aquilo que você achar bacana, interessante, tá? Esteja num local tranquilo, que não haja interferências, afinal, estará estudando a palavra de Deus. Você não precisa preparar tudo num dia só. Dependa do Espírito Santo, estude, medite no que você vai ensinar. Medita no que você vai ensinar. Tenha compreensão de quem são os personagens que você vai falar. Se é o Antigo, se é o Novo Testamento. Deus está falando para o povo dele ou para os ímpios nessa lição. Tá? Estou falando exatamente da lição aí. O foco é para a salvação ou é um crescimento espiritual? É evangelístico? Qual é o problema que envolve aí o personagem? Qual foi a solução encontrada? Onde que se passa essa história? O texto, ele te confrontou, professor? Faça uma lista do que está acontecendo nesse texto. Isso é observar, analisar e se preparar para a aula. Seu aluno precisa se identificar com essa lição e
aplicar. O mais importante, você pode grifar isso daí. E aplicar o ensinamento na vida dele. Senão, que a gente está só a falácia. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele aplique esses ensinamentos. Lá na sala de aula da professora, quando ele está lá na escola dele, que ele enrola a professora, embromation total, não faz o trabalho de casa. Falta de responsabilidade. É a obrigação dele fazer. E aqui a gente pode ajudá-lo a ser mais responsável. A gente pode falar que isso daí é um princípio bíblico. Que o preguiçoso não tem parte no reino de Deus. Sabe? A gente pode, irmãos, de forma muito simples, fazer e falar, aplicar coisas assim maravilhosas para que ele viva isso, de verdade, lá na sala de aula. Ao ponto que o professor pode falar, nossa, olha, parabéns, pai, o seu filho era assim, mas ele mudou. As atitudes dele mudaram, sabe? Que era muito brigão, que era muito violento. Mudou, ele está mais calmo, mais tranquilo. O que está acontecendo com o seu filho? E aí você já está aí testemunhando e evangelizando esse professor lá da escola. É a palavra de Deus. Meu filho frequenta a escola bíblica. O meu filho vai nos ensinamentos da igreja. E lá ele está aplicando na vida dele o que a professora está ensinando. E está aplicando o quê? A palavra de Deus. Tá? Ok. Então, dei um exemplo aí de Naamã. Texto do Antigo Testamento. 2 Reis 5. Fala de quem? Fala de Naamã, de toda aquela história. A gente não vai falar sobre ela, só para você entender como você pode organizar isso. Onde que acontece? Antigo Testamento. Quais os lugares aí desse texto? Síria e Israel. Aos personagens. Naamã, o comandante, Geazi. Isso você vai fazendo essa lista. O profeta Eliseu, a menina escrava, a esposa de Naamã, o rei da Síria, os oficiais. Qual foi o problema? Necessidade. A lepra de Naamã. Qual a aplicação para o meu aluno? Naamã estava doente. Vivia separado das pessoas. E nós também, nós temos um problema. Uma doença. É o pecado que nos separa de Deus. Olha aí. Olha como que você já está trazendo para a vida da criança. Solução. Naamã tinha que obedecer e mergulhar 7 vezes. Qual foi a aplicação? Precisamos reconhecer que somos pecadores e dependemos exclusivamente de receber Jesus. Vocês estão vendo? Olha os objetivos para a criança salva. Obediência, a postura da menina escrava. E aí eu termino dizendo assim, olha, professor, escolha uma aplicação, trabalhe bem a sua aula. É melhor que o seu aluno entenda uma aplicação muito bem do que você criar várias coisas e ele não conseguir entender. Então, escolha uma, tá? Já estou finalizando. Aí, lá na outra folhinha, lá no finalzinho, a gente está falando assim, o que ensina, esmere-se no fazer. Já advertiu o apóstolo Paulo. Ensine com dedicação, pois resultará num progresso enorme na sua vida espiritual. Persevere, você vai conseguir. Você vai conseguir. Nós aprendemos 1% através do paladar, 15% através do tato, 35% através do olfato, 11% através da audição, 83% através da visão. E nós retemos, olha que interessante, 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos. Olha que interessante. E 90% do que ouvimos e logo realizamos. Então, a gente precisa ensinar, ver ali se o seu aluno entendeu para que ele comece a aplicar. E aí, gente, esse perfil do professor. Olha aí o perfil do professor. Ser salvo, nascido de novo, que vive uma vida de oração, que seja estudante da Bíblia. Ter experiência na caminhada cristã e que tenha comunhão com a sua igreja. Isso é importantíssimo. Ser paciente e saber ouvir e controlar o seu temperamento. Porque o adulto ali é você, não é a criança. A criança se descontrola, mas você não pode se descontrolar, porque você é o adulto que está ali na sala de aula. Você tem que saber mediar aquela situação ali, tá? Você tem que ser alguém que gosta de estudar e de investir no seu aprendizado. Ser comprometido, chegar no horário, cumprir com a escala. Não é ficar dando desculpa, eu lembrei que tinha não sei o quê e falta. Não faça isso, irmão. Dê a sua palavra, cumpra com a sua palavra. Faça anotações dos seus alunos. Roupas inadequadas, cuidado com a roupa que você vem, verifica, vê se vai te dar possibilidade de levantar, de brincar, presta atenção na sua roupa, presta atenção se está adequado, tá bom? A gente precisa ter esse cuidado. E aí, pelo final, eu só queria terminar dizendo da avaliação, que é muito importante que você avalie o que você está fazendo na sua sala de aula. Não deixe de avaliar. Você pode
Quando a gente fala de avaliação, as pessoas logo prova, né? Não é isso. Você pode até fazer um questionáriozinho, pode dar para eles, para você verificar se eles estão realmente entendendo aquilo que você está falando. Mas você pode avaliar fazendo jogo, você pode avaliar fazendo brincadeira, ouvindo o seu aluno. E aí, depois disso, você precisa se avaliar. O que eu preciso mudar para alcançar com excelência, para que o meu aluno aplique a palavra de Deus corretamente. Então, a avaliação ela serve muito mais para você, professor, abrir aí e te dar uma preocupação se o que você realmente está fazendo na sala de aula está sendo bacana. Irmãos, estude essa apostila com calma, muitos detalhes aí, 1 horinha, pouco, né, para a gente discutir tantas coisas, mas eu espero que eu tenha conseguido aí passar alguma coisa para você de interessante. E finalizo dizendo o que está escrito no final. Olha, seja um grande incentivador. Seja um grande incentivador do seu aluno. Converse com os tímidos para que eles possam se sentir confiantes. Não abandona eles, tá? Esteja atento aos que estão emocionalmente fracos devido a problemas familiares, enfermidades. No fim da sua aula, dê um incentivo, dá um brindezinho para o seu aluno. Isso é um reforço positivo para ajudar na motivação e prazer do seu aluno de retornar para outra aula. Lembre-se, um bom professor nunca deixa de ser aluno. Tá, irmãos? Muito obrigada. Você tem que alcançar isso aí, ó, a mente, o coração e as mãos do seu aluno. Tá bom? Deus abençoe cada um de nós. Irmãos, muito obrigado pela sua presença.